Senhor, meu Deus, venha abençoar, em nome do Senhor Jesus, mais, Senhor, estudo o qual o Senhor tem nos ensinado todos os dias, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles que há de ouvir esta mensagem no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O pastor como orientador social. O pastor, ele é uma pessoa que tanto pode resolver várias situações, trazendo a solução para quaisquer seja o seu problema, o meu problema, e não deixe de ser um orientador também social. Sim, quantas são as pessoas aí fora que se encontram muitas das vezes em situações difíceis em busca de um orientador social, e muitos buscam os psicólogos, os psiquiatras, enfim, para tentarem trazer a solução de uma das causas, para que aquele orientador venha orientar você ou eu. E a palavra de Deus nos ensina que não existe orientador melhor do que o seu pastor, a sua casa, a sua igreja. Está passando por problemas difíceis? Busque orientação na casa do Senhor. Ou seja, busque orientação com o seu pastor, porque tenho certeza absoluta que soluções para o seu problema, ele, guiado por Deus, vai te mostrar o caminho certo e te dar a orientação que você necessita. Então o tema hoje é esse: o pastor como orientador. Será que ele pode ser, podemos usar um bom pastor como nosso orientador? Sim, claro. A maneira como vemos o Senhor Jesus Cristo determina, sem dúvida, nosso estilo de vida como cristãos. Como? Alguns só veem o Cristo amoroso, misericordioso, mas porém não conseguem ver o Cristo justo e santo. Está entendendo? Outros veem o Cristo que oferece alívio ao seu sofredor. Todavia não vem como Salvador e doador da vida eterna do pecador. Ou seja, quantas são as pessoas que têm visto como esse livro de ensino nos ensina, que serve-nos como um dia de hoje, domingo, escola dominical, como nós conseguiremos ver, enxergar Jesus? Muitos veem, como o livro nos ensina, de várias formas, mas esquece do principal, que Jesus, ele não só veio para orientar nossa vida, para minimizar as nossas dores e sofrimentos, mas nós não devemos esquecer também que ele veio para nos salvar. Para nos salvar. É bastante lógico concluirmos que o nosso serviço cristão é resultado de nossa visão de Cristo, da imagem que temos do Senhor. Por isso, alguns afirmam que a igreja deve preocupar-se exclusivamente em pregar a salvação pela fé. Mas, vejamos bem, as assistências sociais,
assistências sociais ou social é problema do governo. Outros fazem exatamente o contrário. Esquecem a pregação da fé, porém se dedicam à obra social como todo afim. A atitude de Jesus para com o problema. Então veja bem, a nós como cristãos, uma coisa só é importante: saber qual a atitude de Jesus frente a um problema e, uma vez definitiva, a sua oposição. Procurar tanto quanto possível proceder como ele, pois já dizia João que aquele que diz ser de Jesus deve andar como ele andou. Fatos, princípios religiosos que nós temos que prosseguir, marchar e perseverar. O ponto importante para nós, pois é, como considerou Jesus a vinda e a personalidade dos homens que o rodeavam. Como viu as relações sociais que a ligavam aos homens. Como reagiu seu espírito ante as desigualdades e sofrimentos da sociedade. Se podemos conhecer suas convicções sobre essas questões, teremos a chave de seus princípios sociais. Não nos parece difícil encontrar a atitude de Jesus para com esses fatos? Claro, é evidente que não, pois Jesus viveu seus princípios e, mais pelo que fez do que pelo fato, podemos saber como ele pensava. Ou seja, Jesus ele veio à terra em forma humana porque Deus queria saber até onde eu e você conseguiríamos suportar dor, angústias, aflições, tempestades, a qual eu e você sabemos como é difícil vivermos neste mundo tenebroso. Como é que nós conseguiremos servir a Deus 100%? Quantos são perguntas e tabus que muitos se perguntam até para si mesmos. Será que existe crente 100%? Assim como Jesus, em forma carne humana? É impossível, mas Deus ele deixou bem claro que quando nós se santificamos para Deus, e quando nós buscamos o nosso entendimento em buscar coisas sábias que provêm de Deus, e se nós nos santificamos todos os dias da nossa vida, podemos afirmar com toda convicção e certeza que somos crentes 100% de Deus. Não digo de forma humana, em carne, porque só teve um, para provar para Satanás que no mundo em que Deus fez, existiria homem de forma humana capaz de suportar dor, angústias e capaz também de resistir todas as tentações que o diabo o tentou. Mas hoje nós vivemos pela graça. E se nós vivemos pela graça, se você tem uma fé em Cristo Jesus, que você entregou a sua vida para com Ele, para fazer notório com que Ele venha ser o seu único e verdadeiro Salvador, e se você tem se santificado, independente de quaisquer seus delitos cometidos ou pecados, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, porque nós reconhecemos todos os dias que somos falhos, fracos e pecadores, mas a palavra de Deus nos fortalece, nos edifica e nos faz ficar em pé.
Então podemos afirmar sim, somos sim crentes 100%, a total certeza e convicção que Jesus não só veio para o quê? Para nos salvar, para nos libertar, para a vida eterna, mas também como um bom pastor e bom consolador para nossos lares, para a nossa vida. Uma criança, quando ela está com sua necessidade de falar com alguém, se ela sente alguns sintomas de dor, ela busca um pai, ou fala para a mãe, e pergunta e fala onde está doendo, e a mãe vai lhe dar o seu medicamento para com que aquela dor ela venha aliviar e venha sumir. Assim é esse livro também que nos ensina. Não vamos olhar para Jesus como o único solucionador dos nossos problemas, o orientador social. Não. Temos que olhar para Ele como o único salvador da nossa vida. É a única coisa que nós devemos buscar e perseverar. Buscar primeiro o Senhor e as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Aí nesse livro diz mais, assim, a nós como os cristãos uma coisa só é importante, saber qual a atitude de Jesus frente aos problemas. E uma vez definitiva a sua posição, procurar tanto quanto possível proceder como ele. Pois já dizia João que aquele que diz ser de Jesus deve andar como ele andou. Ponto importante para nós. Pois é, como considerou Jesus a vida e a personalidade dos homens que o rodeavam, como viu as relações sociais, as ligações aos homens, como reagiu seu espírito ante as desigualdades e sofrimento da sociedade, né? E se determos conhecer suas convicções sobre estas questões, veremos a chave de seus princípios sociais. Não nos parece difícil encontrar a atitude de Jesus para com estes fatos, pois Jesus viveu seus princípios também, e mais, pelo que fez, do que pelo fato podemos saber como ele pensava. Da mesma forma que você pensa que eu penso, Jesus também pensou. Jesus pensou. Quando João Batista enviou uma deputação de Jesus para que ele declarasse categoricamente se era o Cristo, o mestre não se deteve em argumentações e provas orais. Deu-lhe uma demonstração prática a respeito do que fazia e despediu-a com estas palavras. Veja só o que ele falou. Os cegos veem, os coxos andam, e etc. Jesus demonstrou sua autoridade divina, exercendo a solidariedade humana. Ele formulou o consignificante de sua vida, a sua missão, tal como ele existiu nessas palavras. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. O que será? Por que Jesus ele falou e deixou isso bem claro para mim e para você? Eu vim para buscar e salvar o que havia perdido. E eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus sentia que estava aqui para realizar a restauração social e a salvação moral.
a minha, a sua. Quando ele fala que Jesus sentia que estava aqui para realizar a restauração social e salvação moral, porque ele afirma que dizendo, eu vim para servir, glória a Deus, eu vim para buscar e salvar o que havia perdido. Aí afirma de novo, eu. Quem é esse eu? Com E maiúsculo, Jesus, ele, o único. Eu não vim para ser servido. Quantos são os homens que servem aos homens, aos líderes religiosos, que no final pagam preço e pagam caro? Está entendendo? Jesus, ele alerta, ele dá um alerta para mim e para você. Ele afirma e diz fatos comprovados e provados na palavra de Deus que deixou escrito, eu vim não para ser servido, mas para servir. Para servir. Aí diz mais, não só se dele ninguém sucumbirá ou sucumbiria, não só se propunha ajudar aos que viessem pedir-lhe auxílio, mas também aí ele mesmo buscava. São ensinamentos que parece ser difícil que quando nós ouvirmos uma palavra de pregação, de exortação, evidentemente que questões de milésimos de segundos nós captamos aquela mensagem, mas a cada milésimo de segundos e minutos depois nós esquecemos. Por quê? Porque nós temos um defeito muito grande, ao qual temos que trabalhar em cima disso. É fazer com que nós venhamos dar o nosso ouvido sensível para com a palavra de Deus e alimentar dela cotidiano. Porque a palavra de Deus, quando nós saímos dos lares para buscar na casa do Senhor, não é para com que aquela palavra de mensagem que veio para mim e para você, que viesse ficar somente lá na igreja e voltar vazio. Não. O homem perdido era um tesouro sagrado e demasiado valioso para deixar que se perdesse. Jesus dava grande importância à personalidade do homem. Para ele, o homem tinha valor, porque havia nele a imagem e semelhança do Criador. Quem que é esse Criador? Quantas são as pessoas que perguntam como que é Deus? Quantas são as pessoas que dizem assim, que falam assim, eu daria o mundo inteiro para ver a face do Senhor, do nosso Criador? E quantas são as palavras de Deus que foram faladas, pregadas para mim e para você, que Deus ele falou que iria fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança, fatos provados e confirmação da palavra de Deus, quando eu e você nos olhamos no espelho, nós olhamos a face do Senhor. São palavras simples e difíceis de colocarmos na mente e fazer com que nós venhamos nos praticar. Porque ele deixou bem claro, Jesus dava grande importância à perseverança ou à personalidade do homem. Para ele, o homem tinha valor porque havia nele a imagem e semelhança do Criador. Pouco importava a sua condição social. Ou seja, não estava nem aí para a sua imposição social. Mas ele tinha prazer de olhar a sinceridade, de olhar e dar a credibilidade ao homem, em olhar para ele e ver suas virtudes que Deus tem colocado, o grande Criador. Nos ensina pouca importância sua condição social, independente de quaisquer raça, cor, religião, se é rico, se é pobre, mas ele via a presença do Criador sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não dava importância para o seu cargo social, quer seja rico, quer seja pobre, físico ou moral, se era uma criança, se era um homem rico e se era um leproso.
e consumido pela enfermidade, não importava se era um publicano ou pecador, todos lhe mereciam o mesmo respeito simplesmente pelo fato de serem seres humanos, como todos se identificamente, e a todos procuravam ajudar igualmente. Mas o que o mundo ensina para mim e para você, se nós formos falar das igualdades sociais que o mundo nos ensina lá fora? Ou seja, o que as escolas ensinam para os nossos filhos de hoje? O que a rádio, a televisão tem ensinado para mim, para você, para os nossos filhos? Televisões que ensinam aos nossos filhos a pecarem desde cedo, a serem desobedientes. As pessoas, Jesus ele se entristece muito com essa passagem e desse ensinamento deste livro, deste grande homem que fez, que escreveu, inspirado por Deus, que Deus ele está deixando de dar credibilidade para mim, para você, porque deixou de enxergar aquele homem ou aquela mulher que fez Cristo Jesus. Aí diz mais, para mim e para você, ele diz mais assim: e se era o publicano ou pecador, todos lhe mereciam o mesmo respeito. Que democracia nós vivemos no nosso país, chamado esse Brasil, de desigualdade social. A impureza da raça humana se alastra de tal forma que se Deus, se não fosse o seu Filho unigênito, pela infinita misericórdia da minha alma e da sua, Deus já tinha feito de dissipar essa terra como Sodoma e Gomorra. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus ele ainda se envergonha muito de ter feito o homem, mas pela infinita misericórdia de Deus, ainda há um escape, um refrigério para minha alma e pela sua, para que não venha descer a sepultura, as extremidades do calabouço do inferno. Glória a Deus. Aí diz mais, como todos os identificavam e a todos procuravam ajudar igualmente. Será que teria eu a coragem de fazer um trabalho evangelístico e fazer uma acepção de pessoas no meio do deserto, no meio de uma pessoa que anda no meio da rua perambulando, em abraçar, em beijar, sentindo aquele cheiro, odor forte e insuportável? Será que eu estaria apto, pronto e preparado para fazer com que a igualdade social viesse se impor em situações difíceis que nós passamos? Porque Deus nos prova nas simplicidades. São nas simplicidades e atitudes que nós seguimos cotidiano na nossa vida. Cristo e os problemas sociais. Para você ver que até Cristo, nosso Senhor Jesus, que se foi, que está sentado à direita de Deus Pai, ainda passa por situações difíceis e os problemas sociais. Mas não deveria se preocupar. Por quê? Porque Ele deixou nós, a mim e a você, para fazer muito mais aquilo que Ele fez. Mas Ele ainda se preocupa. Glória a Deus. Ao examinarmos os evangelhos, podemos compreender que o Senhor Jesus desempenhou um ministério integral, do qual analisaremos alguns aspectos fundamentais. Mas então, vamos ver, observar e aprender. Ele estava totalmente
completamente comprometido com toda a vontade do Pai. Ou seja, se nós não tivermos perseverança, compunho, em buscar e perseverar, nada vai para frente. Quer na vida espiritual, conjugal, financeira e etc. Não. Temos que nos empenhorar. E ele aqui fala e afirma, ele estava totalmente comprometido. Será que nós estamos realmente comprometidos para fazer e para dar as boas novas que Jesus deixou para mim e para você? Será que nós estamos preparados para dar o melhor que Jesus espera de mim e de você? Olha que tão bom e gostoso seria no dia final de sermos apresentados ao nosso Senhor Jesus, o Filho, e dizer assim: parabéns pelo seu trabalho evangelístico, a qual o Pai concedeste, dando virtude, graça e força para alcançar e trazer aos pequeninos dele a salvação. Ou será que estamos, ou será que iremos ser envergonhados e dizer: apartai-vos de mim? Olha que vergonha. E nesse dia é o dia qual haverá choro e ranger de dente. Ou seja, não vamos ter mais chance nenhuma de superarmos e passar por essas dificuldades. Amém? Então ele fala aqui e dá alguns exemplos. Jesus e os problemas sociais. Quantos são os problemas sociais aí fora que o homem não consegue resolver? Mas não consegue resolver mesmo. Por quê? Porque sem a presença de Deus nada é impossível. Mas é possível para aquele que crê. Aí diz assim, veja só, e ele estava totalmente comprometido com toda a vontade do Pai, que é santo, que é amor e que é justiça. Fala no livro de Efésios, de Lucas 22:45, de João 5:36, 38, a oração do Getsemane. É um testemunho de que ele pensou e agiu a partir do compromisso com toda a vontade do Pai. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa-te de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Fala também no livro de Mateus 26:39, se não me engano. Ou seja, ele foi determinado, crendo, tendo a certeza que ali seria o dia e seria a hora. Seu ministério foi inteiramente colocado no cumprimento da vontade e do plano pré-estabelecido pelo Pai. Ou seja, o Senhor Jesus rejeitou o mínimo desvio de sua missão. Quantos somos nós que pregamos, que ministramos, que evangelizamos? Se Deus mandarmos nós ir numa situação difícil, no meio de um deserto, ou no meio de uma favela, todo mundo armado até o dente, com metralhadoras, será que nós iríamos voltar para trás? Será que o medo iria prevalecer com que a minha atitude de fé e coragem viesse ser envergonhado diante de Deus e dar vitória para o diabo? O Senhor Jesus, ele rejeitou o mínimo
desvio de sua missão. Isto constantemente, quando ele replicou certo homem que desejava torná-lo juiz. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Fala em Lucas, capítulo 12, do versículo 14. Todas as atitudes que o mestre empreendeu durante o seu ministério estavam relacionadas com a sua missão. Ou seja, Jesus ele foi extraordinário, passando sobre a terra e deixando sua semente plantada. E o Espírito Santo veio e regou, dando poder e autoridade para mim e para você. Ide também e pregai o Evangelho a cada criatura. Não foi cada servo ou filho do Senhor, ainda não. Mas sim cada criatura, todo homem que Deus criou, quer seja homem ou mulher. O Senhor Jesus cumpriu integralmente o seu ministério quando a abrangência que estava determinado no plano de Deus. Por isso, não respeitou classe social, raça, religião ou outro obstáculo. Pregou a ricos e pobres, a homens e mulheres, ilustres como a cobradores de impostos e meretrizes. Ou seja, será que estamos aprovados e aprovados a pregar para pessoas que estão no mundo perdido, as meretrizes, que quer dizer prostitutas, que aqui fala, porque aqui ele afirma claramente, dizendo aqui, que Deus por isso não respeitou classe social, raça, cor, religião e outros obstáculos, pregou para ricos e para pobres, a homens e mulheres ilustres, né? Ou seja, homens conceituosos, homens conceituados, homens formados, homens de letras que tinham seus encargos e posições social, homens de bem, intelectos, inteligentes. Mas ele afirma também, e como as cobradores de impostos e meretrizes. Ou seja, Deus ele não nos deixa obstáculo nenhum para que nós possamos fazer acepções de pessoas. Quando Deus manda você ir, não importa se é para rico, se é para pobre, se é para negro ou se é para branco, se é para meretriz ou se é para quem quer que ele seja. Se Deus mandou, então temos que ir. O ministério de Jesus alcançou o homem integral, isto é, na sua triunidade, corpo, alma e espírito. O seu ministério, glória a Deus, foi uma resposta a todo o corpo enfermo. Quem está entendendo? O seu ministério foi uma resposta a todo o corpo enfermo, possesso, faminto, sedento, a alma triste, abatida, aflita, desconsolada, ao espírito sem paz e sem comunhão com Deus. E percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e procurando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas, como as ovelhas que não têm pasto. Olha só, ainda assim, ele tinha fôlego de vida para fazer tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. A compaixão de Jesus era a motivação suprema do seu serviço. Jesus se comovia profundamente ao ver
as necessidades humanas. Será que temos realmente visto com que as necessidades humanas nos viessem nos sensibilizar e levar e pregar as boas novas? Porque nós temos, se nós cremos, temos a certeza que estamos na fé em Cristo Jesus, e se você tem certeza da sua salvação, se eu tenho da minha, será que eu sou o quê? Será que eu vou ser soberbo a não olhar para quem está do meu lado? Mesmo pensando, mesmo vendo que não, mesmo assim, a pessoa ela não tem tanta insignificância para os conhecimentos, contextos bíblicos. Será que mesmo assim eu ainda seria soberbo em não ajudar? Porque eu posso ajudar, sim. Você pode ajudar, sim. Uma pessoa, quando você reconhece que ela é soberba, você pode ajudar, sim, a ela, sem sequer ela quer que seja que você esteja ajudando. Como? Agindo a sua fé, orando, perseverando, ofertando, dando ofertas ousadas em prol daquele ou daquela. Nós temos que ter também o nosso espírito de solidariedade, assim como o bom samaritano. Não vou dizer e afirmar que a pessoa sendo bom samaritano, ele vai ser salvo. Não. O fato de nós sermos um bom samaritano, isso não quer dizer que irei ser salvo. Porque a minha salvação, ela depende da atitude de fé. E reconhecer Ele como o único Salvador da minha vida e da sua. Ou seja, temos que ter também com que o nosso coração venha sensibilizar com o próximo. Me vistes nu, não me deste de vestir. Me vistes com fome, não deste de comer. Ou seja, a palavra de Deus existe e tem resposta para todas as perguntas. Glória a Deus. Aí diz mais aqui, Jesus se comovia profundamente ao ver as necessidades humanas. Seus olhos nunca estiveram fechados antes dos sofrimentos dos homens, vendo como ouviam e em seguida entrava em ação. Ou seja, ele entrava em ação, libertando, curando, ensinando ou salvando os evangelhos. Glória a Deus. Nos relatam muitos exemplos de Mateus 14, Marcos 1, 40, 41, 8, 2, do 3 ao 8. Lucas também fala do capítulo 7, 13. Fala do 15, do 18 também ao 14. Fala do 42 também. E etc. Etc. Em Mateus, afirmamos no capítulo 25, 36, Jesus faz referência ao primeiro problema social, definindo com estas 3 palavras: fome, sede e nu. Você está vendo? Fatos consumados, que falei alguns minutos atrás, com relação ao que este livro nos ensina. Que ele faz parábolas com 3 passagens se referindo aos primeiros problemas sociais. E quantas são as pessoas que passam por problemas sociais em busca de uma necessidade, de uma roupa, de uma veste, de fome, sem alimentação, sem nada para comer. Ou seja, ele afirma dizendo aqui, como essas 3 palavras: fome, sede e nu. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. Aí ele afirma embaixo dizendo, quando Jesus citou essas graves realidades sociais, ele identificou aí o problema da vida humana contígua. Uma vida onde as necessidades físicas e corporais de cada uma pessoa sejam satisfeitas e dignamente cuidadas. Mas se nós formos
pararmos e esperarmos para com que a embaixada do Brasil viesse ter a visão até eles têm, dos parlamentos, das pessoas, dos líderes políticos, que Deus constituiu e deu, porque Deus viu que existiria capacidade deles estar no meio daquele congresso. Mas faltou o quê? O discernimento do Espírito Santo. Homens que estivessem preparados para olhar e ver as sociedades sociais das qualidades humanas a qual nós vivemos, que não tem. Ou seja, quantos são as pessoas que trabalham lá dentro dos congressos? Por que a fome do Brasil ela nunca se acaba? Evidentemente que ela fala que deixou isto como um sinal para mim e para você, que muitos irão de ouvir rumores de guerras, enfim, muitos passarão fome, necessidades, é o que nós vimos e passamos, fatos provados, que já se passou com relação à palavra de Deus. Temos aí tudo quanto se relaciona como uma vida física e o direito da existência digna de cada pessoa, cabendo ainda aqui os direitos sociais do lar. Nós sabemos que existem grupos de pessoas nos órgãos sociais públicos que fazem esse trabalho evangelismo. Só que é um trabalho evangelismo que faz em busca de saciar a fome do corpo físico, da carne, da matéria. Deus constituiu e ergueu este grupo de pessoas, sim, porque o governo ele se sensibiliza também com as dificuldades sociais a qual nós passamos. Só que aqui Jesus ele está ensinando de forma diferente, abrindo a minha mente e a sua, que igualdade social não quer dizer levar só uma cesta básica. Igualdade social de levar aquele que passa fome, que veste nu e não tem nada para vestir, não quer dizer que eu vinha levar uma caixa de roupa e vinha saciar aquilo pronto e acabou, não. Porque a comida ela se acaba. A roupa a gente usa, ela se gasta. E vai ter uma hora que vai se acabar. Então nós temos que tornar com que o quê? Jesus ele fez com que o último viesse se tornar agradável. Trabalhou tanto na vida emocional, social, trabalhando na vida espiritual também. Porque só a palavra de Deus é quem vai fazer com que venha libertar o homem e a mulher sair deste mundo tenebroso. Ou será que eles não querem sair dessa vida de sofrimento? Querem, mas estão esperando de mim e de você. Muitos têm a oportunidade, mas jogam fora. Mas pouco têm a credibilidade e a dificuldade de estar ou de vir na casa do Senhor. Então temos aí tudo quanto se relaciona com uma vida física ou direito da existência digna de cada pessoa, cabendo ainda aqui os direitos sociais do lar, do estado da religião e da sociedade. Aí estão os problemas de alimentação, de vestiduras, do comércio lícito e responsável, do bem-estar, do pudor e de todo, enfim, que se infere à vida temporal da pessoa humana. Veja bem, cada um de nós tem o dever de colaborar para dignificar a vida de nossos problemas, ou seja, do nosso próximo, evitando miséria desnecessária, a indigência vergonhosa, ou os vícios, as concupisões do corpo, a desgraça, a lei. É dever
de honra, não abusar das necessidades dos outros, iludir ou fraudar nossos semelhantes na satisfação legítima dessas necessidades humanas por avareza ou egoísmo. Ou seja, temos que trabalhar, temos que ajudar, temos. Cristo e o problema da convivência humana, o segundo problema social menciona, por Jesus encontrar-se definido nessas palavras: forasteiro, estrangeiro ou auxiliador. Essa passagem são nomes difíceis, nomes pesados, mas fala no livro de Mateus 25:35. Aí temos o grande ou grave problema da convivência humana justa e reta. Se forasteiro é condição de quem busca convivência, ou os outros é a condição de reconhecimento do próximo, seja qual for sua nacionalidade, não importa o que as pessoas vão te chamar, forasteiro, ou aquilo ou aquela, verifica-se desse fato, glória a Deus, que a convivência humana produz outros problemas correlacionados como disponibilidade, caridade, imigração, direito de asilo e de boa vizinhança, as relações sociais, o respeito ao próximo, a fraternidade, os serviços aos necessitados, a qualquer tipo, a proteção aos oprimidos, a justiça humana. É dever de todos nós colaborarmos também neste candente problema humano para criarmos uma terra, um ambiente de paz, alegria e amor. Glória a Deus. Porque ele deixou aqui no livro, bem rápido para você ver, glória a Deus, quantas foram passagens que foram faladas, lidas. Tem pessoas que até sabem de cor, como falam assim, né? Essa passagem. Mas o que adianta eu teria efeito algum se eu trouxer qualquer frase bíblica e fazer dela gravada na minha mente se eu não agir? Para isso nada serve. Porque a palavra de Deus nos ensina que a fé sem obras, ela é morta. Não serve, a não ser para jogar no lixo, ou a não ser para dizer, ele sabe, mas não tem discernimento e não impõe o que prega ou o que fala. Porque as igualdades sociais está relacionado em todo o contexto bíblico, falando dos deveres de fazermos orações e intercessões por todos os homens. É bíblico. Então vamos trabalhar. O terceiro problema social, a ponto de Jesus, abrange essas duas graves realidades humanas: enfermo e preso. Enfermo e me vesti, preso, fostes me ver. O terceiro problema social aponta por Jesus, abrange essas duas graves realidades humanas. Se fosse eu, glória a Deus, se existisse, se eu deixasse criar no meu coração a mágoa ou ódio por uma visita sequer de um pastor constituído, de um pastor que Deus o elegeu e o consagrou, e ele fez não notório com que isso viesse se cumprir, né? Me vestes preso e não me viestes me visitar.
quando fala em prisão, preso, cativo, quando alguém ele tem a sua vida ilimitada, preso pela justiça da terra, quando ele está lá dentro, ele só lembra de uma coisa, de um nome, pastor. Quantos são eles que buscam, na certeza de acreditar, que aquela amizade espiritual, que ele vai me visitar e não vai, quando quebra esse sigilo, é como se fosse uma confiança que se foi quebrada diante de um pastor e um membro de uma igreja. Se fosse eu, tivesse alimentado no coração, teria mágoa eu e o pastor por não ter feito esse tipo de atitude social. Juntar espiritual e social. Ser solidário e compreender e o direito dele de ir e vir se ele quisesse, a atitude dele, de visitar. Mas não fez. Mas Jesus ele fala. O terceiro dos problemas sociais, a ponto de Jesus, abrange essas duas frases. Realidades humanas, enfermo e preso. A pessoa, quando ela está também em uma cadeira de roda, quando ela está em um hospital, numa UTI, se ela é de igreja, ela espera de você que é pastor, uma visita sequer. E quando você não vai, que é dever de seu livre arbítrio, mas você esquece da sociedade social. Podemos matar a fé da pessoa. Podemos, uma palavra mal colocada, uma palavra mal dizida, mal falada, tanto pode levantar como derrubar uma alma. Mas Deus te dá discernimento, porque você tem autoridade tanto maior do que um psiquiatra, do que um psicólogo, do que um médico, do que, enfim, aquilo que Deus constituiu para cada um fazer sua atitude. Um pastor, ele abrange todos os cargos e posições sociais, quaisquer seu ponto seja de graduação. Mas você tem um livre-arbítrio de trabalhar o seu lado social. Mas Jesus deixou exemplo. Jesus sempre trabalhou, tanto levando a palavra do Senhor, curando, libertando os enfermos e levando o seu trabalho social. Então vamos ver aqui, no livro de Mateus 25, 36. Aí temos um problema da assistência social. Quanto ao enfermo, aí se acham todos os fatos sociais referentes à saúde. Claro, lógico, evidentemente, enfermo. E será? É alguém doente relacionado à sua saúde. A instituição, a educação, cultura, religião, serviço social, a previdência, a criação. Aí diz mais, está finalizando, diz mais, de meios e recursos para boa formação física, moral, intelectual e espiritual das pessoas, como remédios, hospitais, auxílios, orfanatos, escolas, igrejas e todos os que concorram para o bem total da pessoa humana. Glória a Deus. Quantos os presos? Aí temos os problemas da liberdade civil, jurídica, política, de consciência e de comoção das pessoas. Tem pastores que têm até medo de ir fazer visita em cadeia. Aí diz mais, os problemas do crime e suas consequências, os problemas da justiça e do direito da delinquência, da adolescência, dos males e vícios sociais, tais como a
alfabetização, ou então alfabetismo, licenciosidade, prostituição, drogas, fraudes, mentiras, extravagâncias, mundanismo, enfim, tudo o que abaixa o nível da sociedade humana é nossa responsabilidade. Jesus ensina para mim e para você, é dever nosso, trazendo em cima da palavra de 1 Timóteo, glória a Deus, é dever nosso, responsabilidade cristã, colaborar com nossa participação no sentido de corrigir esses males e incentivar todos os meios sábios relacionados com o problema grave da assistência social. Por que nas igrejas existe trabalho social? É para isso. Esses três magnos, problemas sociais, e os que deles decorrem, só podem ser tratados à luz das leis que Cristo fixou em seu Evangelho e no ensino dos apóstolos. Sem a prática cristã dessas leis, o mundo cairá na decadência irremissível de sua miséria. Glória a Deus. Guarda essa mensagem. Os apóstolos não esqueceram os ensinos e os exemplos do Senhor Jesus. Então não vamos esquecer, não. Se Deus deu o direito, se Deus constituiu, dando os privilégios dos apóstolos dele reconhecerem os ensinos e dos exemplos que Jesus deu para ele, então também vamos acatar também. Mantiveram os mesmos princípios, atendendo às necessidades do corpo, da alma e do espírito. A evangelização e a existência social mantiveram-se únidas no primeiros e segundos séculos dos mesmos. Sabemos disso. Deus deixou bem claro. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente a sua, e nem a das coisas. Você está me entendendo? Sim ou não? E nem a das coisas que possuía. Então a igualdade social, ela tanto serve para mim e para você. Tudo, porém, lhe era comum. Está escrito, Atos, capítulo 4, 32, 34, que fala, pois nenhum necessitado haverá entre eles. Aí diz mais o contexto, tenho-vos mostrado em tudo. Olha só o que Jesus tem mostrado para mim e para você, dando um exemplo. Jesus, ele não veio somente para salvar-nos do inferno, não. Porque nós temos uma vida ainda sobre a terra. Pois então nós temos que o quê? Comer do bom e do melhor. De ser fortes, sermos saudáveis. De termos resposta, de termos para dar e não para pedir. Ajudar. Tenho-vos mostrado em tudo o que, trabalhando assim, é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é daquele que recebe. Não é melhor nós termos para dar do que receber? Deixou claro. Tendo vós mostrado em tudo que trabalhando, assim é, mister, socorrer as necessidades e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Aprenda. Atos capítulo 20 e 35. Compartilhai aos necessitados ou às necessidades dos santos. Então vamos compartilhar o que eu tenho, o que você tem.
as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Fala em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Olha o que a igreja missionária, evangélica, da reconciliação fez com Deus, da reconciliação com Deus, agiu dessa forma comigo. Compartilhai-vos as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Já estou há mais de 1 ano morando dentro da casa do Senhor, da nossa bênção de Deus. Ele está o quê? Compartilhando as necessidades santas, dando hospitalidade para mim. Isso é sinal de ato grato e mansidão em Cristo Jesus, que fala em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Isso é que é solidariedade. Isso é que não é pensar ser egoísta. Não negligencieis igualmente a praticar do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ou seja, quanto mais eu se sacrifica nas necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, ele fala assim, não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Hebreus 13, versículo 16. A palavra de Deus tem dignifica pessoa humana e oferece as bases espirituais dos direitos humanos. Criou Deus, pois o homem e a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Olha que forte. Como que é Deus? Olhe para a sua vida. Olhe para o espelho que você vai ver quem é Deus. Você vai ver o poder de Deus sobre os seus olhos carnais que você há de enxergar. Porque muitas são as pessoas que têm os seus olhos ou nus que enxergam, mas parece que os que são cegos de nascença têm mais visão do que aqueles que enxergam. Você que enxerga, você está cego, você não está conseguindo nem sequer enxergar você. Porque está aqui, está escrito, Deus criou. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede facundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rastejam pela terra. E disse Deus, ainda eis que vos tenho dado todas as aves que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que dá fruto e que dê semente, isto vos será para mantimento. Gênesis 1, 27 e 29, é só até aqui. Olha que poder e autoridade Deus deu para mim e para você sobre todos os animais da terra. Qual o animal mais feroz e valente do deserto? É o leão, sim ou não? Assim que as pessoas falam, o leão, o gigante. Mas nós dominamos. Mas será que nós estamos sujeitos a dominarmos a nossa vida, a nossa língua? Será que ao poder e autoridade que Deus deu para mim, será que tenho força eu para dominar eu próprio? Vivemos num país de desigualdade. E na vida do cristão, a desigualdade não deve existir. Porque se existir o amor de Deus, não está nele. Então medite nessa palavra de Deus, que tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar
através do seu solidarismo, de compaixão e compreender aqueles que passam por dificuldades. E se você tem para dar, dê. Que muito mais Deus, Ele vai te dar, Ele vai te honrar. Admoeste, pois, antes de tudo que se façam orações e pregações, intercessões de graças por todos os homens. Pois então é dever meu e dever seu, independentes quaisquer a sua imposição social, rico ou pobre, né? Da maior modelo do mundo, a meretriz que trabalha para ganhar o seu pão. Não importa. Deus, Ele não quer fazer acepções de pessoas, porque Ele fala pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, assim como eu e você. Se Deus te deu o privilégio e a honra e a infinita misericórdia de conhecer a verdade, então leve também, leve e pregue a boa verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o Cristo, que fala, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço, a sua própria vida em redenção, ou seja, ou preço em resgate pela minha vida e por sua, por todos para servir de testemunho a seu tempo, pois nós estamos vivendo no tempo de hoje e reconhecendo que Jesus, Ele foi pago como resgate pela minha e pela sua, para que eu diga em verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Amém? Guarda essa mensagem no coração. Tenho certeza que muito mais Deus vai abençoar no nome do nosso Senhor Jesus.